eu poderia estar. Para a nossa meditação dessa manhã, pode deixar aberto no livro de Juízes, no capítulo 19. O livro de Juízes, capítulo 19. Antes vou fazer uma referência a alguns versículos, em Lucas 17, 15 e 16, não precisa abrir. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Um dos 10, no versículo 15, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então, dando glória a Deus em alta voz. Encontro com 10 leprosos e um volta. Encontros são situações que marcam a nossa vida. Nossa vida é marcada por encontros que nós temos. E foi assim também na caminhada de Jesus e na dinâmica de Deus com o seu povo. Quantas pessoas nós não conhecemos em nossa vida? Pessoas que nos interessam de alguma forma, amizades, grandes amizades, ou pessoas que deixam também marcas ruins. Mas a verdade é que as nossas amizades também, elas são marcadas por esses encontros. Quantas vezes nós podemos também pensar desses encontros fortes e marcantes? Jesus, você pode dizer que ele marcou como se ele tivesse marcado uma hora para estar contigo, conversar contigo, falar contigo, colocar você nessa dança eterna que é a unidade com Deus. Jesus, ele nos chama, ele nos inclui a uma dança na eternidade, estar eternamente com Deus. O encontro com Jesus deveria ser uma experiência que nós não viéssemos a esquecer. O encontro com Cristo é uma experiência em que nós não deveríamos esquecer, algo marcante. Mas, se nós pensarmos, dificilmente uma pessoa falaria mal de Jesus, ainda que nós tenhamos pessoas que falam mal de Jesus diretamente, falar palavras agressivas contra Cristo, ainda que nós tenhamos uma grande maioria ofendendo a Cristo. Mas como que nós podemos pensar em ter uma experiência com Cristo, ter um encontro com Jesus, e é possível nós esquecermos essa experiência? As experiências boas, você lembra de todas? É possível. Mas o que seria lembrar uma experiência? A nossa vida, ela é o reflexo das nossas decisões. A sua vida, ela nada mais é do que o reflexo de suas decisões. Tome isso como uma verdade plena para todo ser humano. As suas escolhas marcam a sua vida. E toda experiência exige escolhas. Toda experiência que nós temos exige que nós venhamos a fazer escolhas. Eu posso ter grandes experiências, mas ainda assim ela exigirá escolhas. Nós vemos nesse texto que tinha uma multidão. Quando nós vamos ler, aparecem 10 leprosos. Um volta. Apenas um dos que tiveram experiência escolheram dar glória a Deus. 10 tiveram experiência, mas tinha uma multidão. É o reflexo da humanidade. Mas dentre esses 10, um escolheu dar glória
a Deus. 2 que tiveram experiência. E eu estou repetindo a experiência para que fique marcado na vida de cada um, que a experiência exige de nós escolhas. Eu, quando encontro alguns textos na Bíblia, eu me deparo com textos que têm uma grande dificuldade. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16, 17. E repito aqui que no Novo Testamento é segunda por ser uma carta, no Antigo Testamento é o livro. E por que eu repito isso? É uma repetição, mas porque constantemente eu ouço 2 Samuel. Nós precisamos entender, é um deslize grande? Não, é um erro de português. É um erro de concordância. Mas nesse pequeno detalhe demonstra o quão necessário é a repetição para nós podermos fazer a escolha simples de falar corretamente. E quando eu também entendo um pouco desse texto, e eu vou me deparar com histórias na Bíblia, eu acredito aqui que se não forem todos, a maioria aqui já viu filme de terror. Todos já viram filme de terror? Em algum momento? A maioria. Histórias macabras, né? Que dá nervoso de ver. Mas parece que tem alguma coisa que faz com que nós venhamos a assistir. Não é assim? É ou não é? A gente quer assistir, mas é tanto assim que fazem documentário de pessoas que matam os pais com a crueldade e querem mostrar em detalhes, não é assim? Fazem seriado. E olha só como é que ela pensou, olha o que ela fez. Olha o que a maldade dessa pessoa. E é explorado ali aquela história e nós assistimos aquela história. Existem histórias que nos assustam. Parece que nós temos que falar assim, o culto hoje não é para menor de 3 anos de idade ou de 10 anos de idade. E por que poderia se falar algo assim? Com a palavra de Deus, às vezes nós, de fato, modificamos o teor, a sua essência, para que ela venha ficar mais palatável, que ela venha descer melhor. Mas o filme de terror pode fazer a atrocidade que for, que eu irei ali olhar por curiosidade. Vamos ler essa história de Juízes 19. Essa história, ela, antes de entrar no texto, ela me chamou a atenção porque é mencionado em Oséias. Vou ler rapidamente Oséias 9, 9. Não precisa abrir aí, mantém em Juízes, só para você saber que é mencionada. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Oséias 9, 9. Está falando dessa história que a gente vai ler agora. Essa história que ela é chocante, surpreendente e uma verdadeira história de terror. É o mais fundo
da maldade que nós podemos chegar, no sentido de perder a sensibilidade, perder totalmente o senso do que é bom e ruim, e o pior, achando que está fazendo algo bom. Não tem pior maldade do que praticá-la em nome de justiça. Praticar a impiedade com uma capa de Senhor de todas as coisas. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então, o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém, o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre amanhã de madrugada. Levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam. E o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu a praça da cidade. Este viajante lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos. E, tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam
eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles. Ele lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém, ela não respondeu. Então, o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Vamos orar. Senhor, nós damos graças, ó Deus, por esta manhã. Damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que o Senhor possa acalmar o nosso coração, trazer, ó Deus, aquilo que nós precisamos para viver na Tua presença. A porção de hoje, Senhor, nós confiamos que o Senhor nos dará. Nós nos alegramos em Ti, em nome de Jesus. Amém. É uma história tranquila? Esse momento de Israel foi logo depois de quem nós conhecemos como último juiz, né, se as datas ali conferirem, que seria Sansão. Depois da história de Sansão em Israel, nós temos mais 2 tragédias narradas em Juízes, né, que essas tragédias demonstram as profundas trevas que estavam ali o povo. Por que eles estavam dessa maneira? Por causa da independência de Deus. O povo vivia independente, tomando as suas próprias decisões, vivendo como queriam, e essas foram as trevas que eles chegaram com essas 2 últimas histórias. Em Juízes 17, fala de Mica e os seus ídolos, os ídolos da sua casa, a consagração de um filho de maneira imprópria para ser sacerdote, onde ele não poderia ser, e um levita mercenário, junto com a invasão dos filhos de Dan, os danitas. Isso entre 17 e 18. No capítulo 19, nós temos esse incidente, que é chocante, envolvendo também um levita e sua concubina, que nós podemos entender como uma amante, uma companheira, como se fosse uma esposa de segunda categoria, né, uma não oficial, não a principal, né, poderíamos entender assim. Então, o livro de Juízes, para quem já conhece, ele apresenta um ciclo na história de Israel, que é o afastamento de Deus, a apostasia, né, opressão, como vem a opressão sobre o povo clama, clamor e libertação. Apostasia, opressão, clamor e libertação por meio dos juízes. Esse ciclo reflete não apenas a condição desse povo, mas muitas vezes a realidade das nossas próprias vidas. Apostasia, opressão,
clamor e libertação. Essa história, você lendo nesse momento, talvez você já conhecia, mas eu acredito que ela te chocou. Essa história te chocou quando corta em pedaços e distribui, principalmente? É chocante? Acredito que sim. Para mim é. Mas no primeiro versículo já se dá um panorama. Não naqueles dias em que não havia rei em Israel. O que significa isso para nós? Quando nós vamos em Apocalipse 17, 14, é mencionado que iria ter uma peleja contra o Cordeiro, e o Cordeiro venceria. E se faz uma referência a ele, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 19, 16, tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui a gente já começa a entender o que significa não ter rei em Israel. Em 1 Timóteo 6,15, também fala e faz referência ao Senhor como Rei dos reis, revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, quando nós vemos não há rei em Israel, nós podemos entender que eles estão sem presidente, sem líder. Poderíamos entender assim. Mas é uma referência ao abandono daquele povo em relação a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, Israel teve experiências com Deus? O que vocês acham? Era um povo que tinha experiência com Deus? Sim. E grandes experiências. Esse encontro que nós vemos de Jesus com os leprosos sempre aconteceu. Deus sempre veio ao encontro do ser humano para trazer experiências de maneira que você possa ter decisões na sua vida. Que você possa olhar e entender que Deus existe. Deus não parou de trazer experiências pessoais e coletivas para mostrar quem é o Criador da humanidade e de todas as coisas. Israel não lhe faltou experiências com Deus. E eu sei que cada um que está aqui, não sei a condição de todos, mas você sabe que a sua presença aqui é por causa de uma experiência, ou mais de uma experiência que você tem ou teve com Deus. Em alguns casos, nós temos que olhar para as nossas escolhas. Quando eu digo isso será que essa experiência ficou para trás, como aconteceu com Israel? Não havia rei. Como não, depois dessas experiências? É possível eu abandonar Deus? É possível. Mar Vermelho, Eliseu, Jonas. Algumas pessoas não sabem, mas teve multiplicação de pães no Antigo Testamento. Teve, de uma forma milagrosa, o povo sendo alimentado sem plantar. Deus alimentou. Uma nuvem e uma coluna de fogo. A presença de Deus, demonstrando o cuidado de Deus com quem Ele liberta. Se falta cuidado, não é por motivo de quem nos libertou, mas é para onde nós levamos a nossa liberdade. O que nós fizemos com a nossa liberdade em Cristo, o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade em Deus. Jonas, com um grande peixe sendo livrado, muralha de Jericó, Naamã é curado de sua lepra.
Daniel na cova dos leões, os 3 hebreus na fornalha. Não falta milagre, independente do período de Israel, antes ou depois deste fato. O Mar Vermelho. Mas agora nós nos deparamos com uma coisa, uma história chocante e macabra, assustadora. Por que nós devemos parar para pensar nela? Nós, às vezes, podemos, então, estar assustados com essa história. Essa história é estranha, mas, às vezes, nós não percebemos que essa história só existe por um motivo, porque eles ficaram sem o Rei dos Reis. Porque o povo se afastou de Deus. Só existe um motivo para perversidade do ser humano dominar a ele mesmo, e um povo e uma nação. Não é por causa de Deus que existe essa história. É pela ausência de Deus que essa história se consagrou e se consumou. A ausência de Deus fez com que o povo lentamente fosse se afastando, e chega num momento em que é o máximo da maldade. Culminando nisso, eles estavam independentes. Quando até em Salmos fala sobre o Rei dos Reis, e Cristo é o Rei dos Reis. Salmo 17, 11 e 12. Os reis da terra temem esse Deus. Não há rei que possa julgar o Rei dos Reis. Todos os reis temem, não podem com ele. Mas não foram poucas as vezes que Israel decidiu ser independente. Não foram poucas as vezes. Deus salvava, Israel voltava à independência. Deus salvava, Israel voltava à independência. A autonomia do povo de Deus e a independência tornou tudo isso possível. Apesar das experiências fortes que Israel teve e dos encontros com Cristo, com Deus Salvador, eles fizeram péssimas escolhas. Precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. A experiência não garante o nosso futuro, mas a experiência é para você saber fazer boas escolhas. E as boas escolhas, você depende de Deus na sua vida para que elas sejam possíveis. A restauração vem de Cristo para restaurar a nossa mente, para restaurar a maneira como nós pensamos. Quando nós não temos responsabilidades, nós nos desviamos. Nós vivemos sem explicar as nossas ações e decisões. Queremos viver sem prestar contas. Naquele momento, existia a lei, mas ninguém aplicava. Não tinha rei em Israel. Ninguém aplicava a lei. Na segunda parte do primeiro versículo, ele era um levita. Aí eu pergunto, não deveria ser um exemplo a seguir? O que vocês acham? Aquele que trabalhava deveria ser um exemplo a seguir. Deveria ser um exemplo de união com Deus. Só que ele estava peregrinando nos longes da região e toma para si uma concubina, ao invés de cuidar das coisas de Deus. Ele amava os costumes do mundo.
quando nós amamos os costumes do mundo, nós iremos refletir o mundo. A poligamia, ter mais de uma esposa, não era assim no princípio. Era uma decisão e um costume, uma influência do mundo. E ele estava peregrinando. Mas fazendo o quê? Andando na rua, louvando a Deus, trazendo luz para as pessoas. Ele arruma uma outra esposa. Ele passa a namorar e casa com o mundo. Isso aqui é o reflexo da degradação moral de Israel. A degradação moral que nós podemos chegar por causa das nossas escolhas erradas. Conforme mais nós escolhermos os erros, piores nós iremos ficar. Mas nós podemos errar? Sim, nós podemos errar. E nós veremos que há restauração. Mas quanto mais erros nós tivermos, mais nós sofreremos. Errar é humano, acertar muito mais. Porque se eu vivo errando, eu serei falido. Eu irei sofrer muito. Eu não suportarei os meus erros. Como suportar uma vida cheia de erros? Errar é humano, mas guarde que acertar também é humano. Para quando você olhar para os erros, você conseguir pedir perdão pelos seus erros e dizer: Senhor, me ajude a te agradar, porque eu sei que em Ti, confiando em Ti, eu poderei superar os desejos dessa carne. Elas não podem dominar o Espírito Santo. Eu cresço na graça, a carne fica dominada. Esse homem deveria ser um exemplo. E no versículo 2, nós já vemos que por algum motivo essa mulher não suportou aquela situação. Sei que tem algumas traduções que falam sobre traição, não seguiremos essa linha. Ela não suportou, ela foi embora, aborreceu-se dele. Ela simplesmente foi. Aborrecendo-se dele, o deixou. Ela também não suporta aquela vida com um levita. Representa o nosso casamento desleal com Deus também. Nós não iremos suportar uma vida que é como se fosse uma concubina, uma esposa de segunda categoria. O povo de Deus foi chamado para ser rei e sacerdote, filhos do Senhor. Você foi chamado para ser amigo de Jesus. Ele não só é o nosso Senhor, mas Ele te trata com lugares de honra, te colocando como uma posição de amigo. Não aceite ser concubina do mundo. Não aceite ser de segunda categoria. Uma união fora dos padrões bíblicos terá dificuldade sempre. E quando eu falo essa união, não é só marido e mulher, eu digo a união que você faz, as concessões com o mundo. Quando nós inventamos coisas para dizer: assim tá bom, posso fazer desse jeito. Isso aqui não tem problema não, e aquilo vai minando o seu coração, vai esfriando a sua vida, vai te afastando de Deus. Você, sem perceber, você está a uma distância tão grande, e muitas vezes quebrado, fraco, que não vê solução para a sua vida, ainda que não há ninguém que esteja respirando, que não haja solução. Porque há solução para aquele que ainda que respira pouco. Se você está vivo, Deus tem um propósito na sua vida e poderá refletir a imagem dele em você. Não há ninguém que não possa ser restaurado, porque Jesus Cristo é a cura das nossas mazelas, de tudo que nós temos de ruim. O mundo tenta mentir, ofuscar isso,
nos seduzir, nos afastar. Essa união não será boa. A união com Cristo tenta ser ofuscada por essa. O mundo tenta distorcer essa união que nós temos com Cristo, como se nós pudéssemos flertar, como se Jesus fosse aceitar eu estar aqui e estar lá. Estou aqui, estou lá. Estou aqui, estou lá. Cristo exige fidelidade. E Ele mesmo provoca essa fidelidade em você. Porque você não é capaz de ser fiel. Mas se simplesmente você clamar a Ele, confessar os seus pecados, Senhor, produz em mim a Tua fidelidade pelo Teu Espírito, porque eu não quero ser como esta concubina. Eu não quero flertar com o mundo. Sou Teu Jesus, sou Tua Jesus. Há uma sedução para nós vivermos como esse levita caído. Deveríamos refletir a Cristo, mas o reflexo não é diferente das pessoas que estão ao meu redor. Preste atenção com quem você faz a sua união, os seus acordos. Em quem você coloca o coração, os lugares, as amizades. Quais são as amizades que seduzem você? Preste atenção nisso. Quem tem pego você como esposa e esposo? Namorando como amante? Com flerte? No versículo 3, nós vemos um marido que não quer perder. Prestem atenção que ele não vai lá só tomar, e é dessa maneira mesmo. Ele não quer perder. Vai falar ao coração. Vai falar ao coração, como se fosse: por que você foi embora? Por que você se afastou de mim? Voltemos para a nossa vida, para convencê-la pelo coração, trazê-la pelo coração. É pelo coração que nós somos fisgados, que é distorcida essa nossa união com Cristo. Mas eu pergunto, este que vos fala ao coração, ama você verdadeiramente? Pare para pensar, quem é que ama a você? Será que esse levita tinha um coração com Deus? Eu acho normal a forma como ele trata as pessoas, como ele trata a mãe, como ele trata a família dele, como ele trata a igreja. Essas pessoas, como falam da igreja, estão me seduzindo. É com elas que está o meu coração, dentro da igreja também. Como que trata? Eu acho normal. Como trata a mãe? Como trata os pais? Os filhos? As pessoas, o próximo? É normal. A vida dessas pessoas que nós temos andado, elas são pessoas que estão próximas a Deus? Qual fruto esse genro tem demonstrado? Porque quando você vê no versículo 3, o sogro sai alegre para recebê-lo. Que fruto tem? Ou tinha algum interesse ali? Havia interesse? Que tipo de interesse é esse? Ou a mente está tão obstruída que não consegue enxergar o maligno? Será que esse sogro tinha motivos para receber esse genro alegremente também?
Muitas vezes nós somos motivados por motivos de ganância e egoístas para tomar as nossas decisões, para abrir a porta do nosso coração e a nossa vida para pessoas, para situações em que nós deveríamos repudiar. Do versículo 4 ao 9, nós vemos que havia algo comum em Israel nesse período, que era a hospitalidade. E esse sogro oferece uma hospitalidade que era comum e era o que se esperava quando alguém gostava de alguém. Ainda que nós possamos assim pensar quais são os interesses, mas a hospitalidade era uma marca de Israel. E após essa hospitalidade, com uma dificuldade, ele vai embora. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa sai num horário impróprio, né? Vai retardando, depois você pode retomar a leitura do 4 ao 9, vai retardando, mas ele já sai como se estivesse findando o dia. Vai começar a escurecer. Não era um horário prudente. E eu penso já que é um sinal. Quem ama se preocupa com a sua segurança. Quem ama se preocupa com a sua segurança em Deus. Quem ama se preocupa com você de verdade. E vai tomar as decisões da melhor maneira. Não vai fazer propostas que venham a aplacar Deus na sua vida. Ao sair desse ambiente de hospedagem, eles se retiram, ficam com medo de entrar num local estranho, que não tivesse ali os seus irmãos, vamos falar assim, e se dirigem, chegam a Gibeá. Ali era esperado que, pelo padrão cultural, eles tivessem uma hospedagem para pernoitar. Eles vão ficar num lugar seguro, que aqui é terra estranha, pode acontecer alguma coisa com a gente. Então vamos para um local seguro. Então eles retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Só que entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Então agora a gente vai percebendo a situação de todo Israel também. Percebendo mais um pouco. A hospitalidade já não existia. Era esperado que eles viessem a ter essa oferta de hospitalidade. Aí, às vezes pode parecer que eu estou num lugar e tá bom ali, né? Você fica num lugar assim, eu estou gostando daqui. Você já teve um lugar assim e fala, estou gostando daqui? Tem lugar que você fala assim, não, prefiro ir embora. Mas guardem isso, não há hospitalidade num ambiente sem Deus. Não há. Não há hospitalidade num ambiente sem Deus. Se tem um lugar para você repousar, é de fato no colo do Senhor. Ali é onde você repousa, confia o seu coração, confia a sua mente, confia as suas decisões. Precisamos ter um ambiente hospitaleiro de verdade, e só em Deus. Agora, se o local não tem hospitalidade, como então descansar? Pode parecer que a melhor solução então é descansar aonde? No mundo. E às vezes nós tomamos essa decisão. Só que o grande Deus é hospitaleiro. Jesus é aonde nós podemos confiar as nossas emoções e as nossas decisões e o nosso momento de descanso. Por pior que possa parecer o local. Porque como se algum lugar, por algum motivo aconteceu alguma coisa, eu então vou me direcionar para o mundo para descansar, está pior.
E do versículo 16 ao 21, passa um estrangeiro ali, mas que habitava em Gibeá. Ele era, né, um imigrante. E ele vê um homem na praça, com a concubina, seu servo e as jumentas. Como eu posso firmar agora eu preciso de uma casa, de um abrigo, não é assim? A gente precisa de um abrigo, a gente corre. Se você vai para algum lugar que se recolher da chuva, talvez você vá para uma marquises, não é isso? Só que se você olhar a marquise e estiver com o ferro exposto, você vai ficar tranquilo ali? Não vai. Tem vezes que a pessoa está numa tempestade e vai para debaixo de uma árvore. O que nós temos visto? A árvore tem caído. Eu, quando falo lá no trabalho, por causa desses pensamentos progressistas de pessoas de meio ambiente e tudo mais, que não refletem o caráter de Deus, aonde você toma posse da sua vida, eu falo, gente, tem que derrubar essas árvores. A árvore já estava ali. Eu sou uma pessoa de embate, mas eu paro de discutir porque com um maluco não se discute, né? Eu tenho hora que eu também falo assim, estou sendo mais maluco, estou discutindo com um maluco. Pergunte para a pessoa que perdeu um familiar debaixo de uma árvore se ele acha que eu estou falando algum absurdo. Você precisa perder alguém para saber que aquele lugar não é seguro? Será que nós precisamos ter a experiência ruim para saber que preciso podar, cortar árvores em alguns lugares? Senão eu sou um assassino de árvore? Antigamente, você conversava com planta e era maluco. Agora sai no Globo Repórter, no Fantástico. Mentira isso? Sai na TV, conversando com árvore, abraçando árvore. Tá bem. Gente, mente liberta. Não estou falando para não gostar da natureza, não amar o que Deus fez, mas vamos orar para a pessoa parar de ser maluca. Agora, maluco é quem fala o certo agora. Como que Israel está corrompido? E às vezes tem gente na igreja com pensamento progressista. Não dá. Incompatível. Incompatível. Simplesmente incompatível. Precisamos renovar a nossa mente, curar a nossa mente. Aí, outro dia, eu mandei a notícia de uma árvore para o rapaz lá. Aí eu falei assim, você ainda pensa assim? Que som eu ouvi? Um grilo. Porque não tem resposta. Vai falar para aquele que perdeu uma pessoa, vai plantar árvore na floresta. Você vai querer leão andando aqui na cidade também? Aqui lá fora a gente vai ter que correr porque pode ter um leão ali fora. Tem que preservar o leão, não pode mexer. Se tiver um leão aqui, eu tiver a oportunidade, eu vou tentar matar. Para eu não morrer. Eu tenho risco em minha vida. Né? Risco de morte. Não, cuidado para não machucar o leão. Não é que ele mereça morrer. É aqui quem vale mais, né? É o senso. Né? Quem vale mais? O que acontece então? Agora ele tem que vai entrar numa casa, só que ele está entrando numa casa em Israel, né? Do jeito que estava ali. Às vezes nós somos esse Israel dessa forma. E aí essa casa tem um problema, porque não é uma casa sólida, no sentido também de ter bons alicerces. Eu preciso buscar abrigo aonde os alicerces são firmes. Poderia eu morar numa casa sem alicerces? Ela teria que ter, sim, a base dela. Ela tem que ter uma estrutura compatível com a edificação. Correto? Não é isso? Nós, quando estamos numa casa, numa morada, ela tem que ser compatível com a edificação. E quando nós somos uma igreja, somos povo de Deus, qual é o alicerce da nossa vida senão Jesus Cristo? Tem que ser compatível com a fé que nós confessamos. Jesus Cristo tem que ser o alicerce da igreja sempre,
e somente Ele. Nós não temos como nos abrigar numa casa onde o alicerce não existe, onde a rocha não é Cristo. Um homem oferece proteção ao perigo, mas como ele poderia proteger se a casa dele não tinha o alicerce? Nós muitas vezes seguimos conselhos de amigos fracos na fé, não são cristãos. Seguimos o coração, pessoas perdidas. Como que poderá um perdido me orientar? Eu vejo uma pessoa e ela, por algum motivo, quer me mostrar administração, vida financeira, e a pessoa está falida. Como ela vai me orientar se tudo que ela emprega fale? Como ela poderá me dar conselhos? Como eu vou buscar conselhos com essa pessoa? Pessoas que não possuem o Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo. Existe uma separação que nós precisamos entender, como Israel não entendeu. Nós precisamos ser separados para honrar e glorificar a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O alicerce da igreja deve sempre ser Jesus Cristo. Como eu posso seguir um conselho de quem não anda com Deus? Mas tem economista, não estou falando disso. Não estou falando disso. É diferente quando um cristão de fato é aquele com quem você anda e ajuda você a caminhar. Isso é igreja, com dons diferentes, edificando o corpo, para que o corpo progrida na fé. A intenção desse homem, aí você fala assim, mas a pessoa tem boa intenção. Existem amigos que parecem que têm boa intenção, vai dar conselho para o seu relacionamento, até conselho de como você tem que andar na igreja. A pessoa na igreja não gostou de você assim, não? Ela que não te merece. Não, larga a mão. A pessoa está te dando conselho para a vida espiritual e ela sequer anda na igreja. Não faz sentido. Aliás, faz sentido. Você não anda com Deus. Você não está andando com Deus, por isso está ouvindo esses conselhos. Você tem se alimentado mal. A intenção aqui pode parecer boa, mas voltando à construção, a Bíblia diz que todo aquele que ouve as palavras de Cristo e não as pratica é comparado a um homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E cai a chuva, caiu a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este é o fim da casa que não está na rocha. É grande a sua ruína. Ele está na casa. Ele entra nessa casa, nesse abrigo, porque estava tudo ruim ali em Israel. Tinha nada certo. No versículo 22, diz que eles se alegravam. Existe uma alegria neles. Israel estava daquele jeito. Ele, com a concubina dele, ele entra na casa e se alegra. Ou seja, muitas vezes, além da falsa segurança que nós temos na nossa vida, nós ainda estamos nos alegrando em momentos que nós deveríamos estar chorando. Momentos de tristeza, mas nós estamos nos alegrando. Sem segurança. Mas não é à toa que nós ouvimos. Não é à toa que nós ficamos alegres. Às vezes são pessoas boas, entre aspas, divertidas. Filhos de Belial sendo tolerados no meio deles. Irônico que
eles não ficaram em terra estranha para se proteger, mas entre os irmãos que tinham os filhos de Belial. Filhos de Belial nós podemos traduzir como pessoas cruéis, maliciosas, idólatras. Os filhos de Belial, aonde estiverem, não podem ajudar na nossa fé, não podem fortalecer o nosso coração. Nós não teremos misericórdia? Teremos misericórdia, mas clame, peça conselhos ao Senhor. Esses idólatras, a igreja precisa ser santa. No meio de nós, colaborando, não podem viver tranquilamente e livremente pessoas praticando a maldade, maliciosas. O que irá acontecer? Eles irão perverter o seu coração, as pessoas ao nosso redor. E o que eles querem fazer? Estuprar, até tirar todas as forças. O mundo é assim conosco. Quer esmagar a gente, ensinar as maldades para nós praticarmos também dentro da igreja. A sua igreja é assim, muito radical. Vamos fazer um culto do nosso jeito, fazer um culto mais divertido. Todo mundo pulando. Não posso pular? Pode pular. Mas tem momento que é para nós refletirmos. E é uma pergunta para nós aqui nessa manhã. É se nós temos firmado a nossa vida em Jesus. Se Ele tem sido a nossa rocha. Se nós estivermos nessa construção, os perigos e as tempestades, elas virão na nossa vida. Vem para todo mundo. Mas nós não conseguiremos enfrentar as tempestades da vida pela fragilidade da nossa base. A qualidade do alicerce determinará se ficaremos de pé. Se nós estivermos de pé, é porque nós estamos firmados na rocha. Firme a sua vida em Cristo. Construa uma vida na base que é Cristo Jesus. Hoje, como todos os dias que o Senhor fala, é dia de salvação. Cristo quer que você não fique como essa mulher caída, mas que você fique de pé. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está na minha casa. Não façais tal loucura. É bom que ele identificou que era uma loucura. Às vezes nós ainda estamos identificando que é uma loucura. Mas às vezes nós apoiamos ainda a mentira. Às vezes nós somos cúmplices daqueles que estão mentindo e praticando maldade, conversando conosco, confessando o pecado de maneira parcial, não se envergonham e não pedem perdão, praticam a maldade. E a Bíblia nos diz para que nós não sejamos participantes com eles e não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, nós devemos reprová-las, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Efésios 5, 7, versículo 11 e 12. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Uma vida perdida para o mundo é só mais uma vitória para eles. Vê se faz sentido um negócio desse.
A vida daquele homem valia mais do que a concubina e do que a sua própria filha. Aqui já começa, esse foi o local onde ele foi se abrigar. Estão entendendo isso? Ele não tinha abrigo, e olha o local que ele estava se abrigando. Ah, mas eu procurei Israel, eu procurei um local. Mas se você percebeu, teve aquela fala, que o Senhor nos ajude, mas aqui eu não ficarei, andarei para longe deste local, porque aqui eu não tenho nada para aprender, não tem nada para mim, eu quero me voltar ao Senhor. Nós precisamos ver cada ser humano como a imagem de Deus, portador da imagem do próprio Deus, uma proposta de proteção que nos desvaloriza. É assim que o mundo nos olha. O valor que você tem é só aquilo que você dá para eles, que protege os próprios interesses do mundo. E às vezes nós fazemos o mesmo na nossa casa, oferecendo o que nós temos, abrindo mão da nossa esposa, do nosso esposo, da nossa filha, dos nossos filhos. Será que é normal o mundo satisfazer os seus filhos pela vantagem? Dinheiro. Alguns vendem a imagem dos filhos só para ganhar dinheiro. Imagine o seguinte: o pecado que nós cometemos, às vezes com a pornografia, crianças sendo vendidas como escravas sexuais. Imagine que poderia ser a sua mãe, a sua filha, o seu filho, que você está vendo ali. Nós fazemos igual. O mundo hoje não é diferente disso que aconteceu aqui. Humilhando, esquartejando as nossas crianças, esquartejando os nossos filhos, esquartejando aqueles que foram chamados para honrar a Deus. Nós precisamos colocar limites. Nós não podemos dizer não importam o que eles assistem, com quem namoram. Nós não queremos ter embate. Quando nós vemos, por exemplo, uma mulher, será que nós gostaríamos que estivessem olhando para a nossa filha daquele jeito? Os relacionamentos impróprios vão obstruindo Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Será que quando nós estamos em algum lugar, Deus não está ali vendo? Não existe futuro para aqueles que são casados com o mundo. No versículo 25 e 26, ela foi violentada até o raiar do dia, próximo ao dia, parecer, romper da manhã, e ela não teve forças e ficou ali, na frente da casa de onde estava o seu Senhor. O casamento com o mundo irá nos matar, as nossas decisões nos levarão a ter uma vida abundante em pecado, ou nós podemos ter uma vida abundante em Deus. E nessa vida abundante, se nós estivermos no mundo, tenha certeza que o mundo abusará de você, porque o mundo não quer ver você brilhando de maneira correta. Quando eu digo brilhar para Deus, que a sua luz, a luz de Cristo em você brilhe. O inimigo tenta abusar de nós. Ele não tem pena do que ele faz. E esse casamento, ele simplesmente viu, esse era o homem que foi buscar falar ao coração, não foi isso dela? Da concubina lá na casa do sogro? Ele dormiu a noite toda.
Ele dormiu a noite toda. Não é assim com Cristo na nossa vida, porque a Bíblia diz que Cristo é o bom pastor, aquele que cuida de nós. Os mentirosos e gananciosos tentam dizer que Jesus não quer nos dar a vida, mas Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele quer nos dar uma vida com abundância. Ele não quer abusar da nossa vida, nos ver caído. E esse homem esquarteja essa mulher. Sequer a Bíblia falou que ela estava morta. Parem para pensar nisso. Ele só viu os próprios interesses. Será que essa mulher estava morta? A Bíblia não diz isso. Mas eu sei que se fosse Jesus Cristo ali, iria tocar nela e ela iria levantar, e iria dar glória a Deus, porque ela seria restaurada. Depois disso, uma guerra civil aconteceu, porque esse homem se fez de vítima, mentiu, falou que foram só eles que atacaram. De fato, aquilo que nós fazemos de escolha errada afetam gerações e multidões ao nosso redor. Mas da mesma maneira, as escolhas certas que nós fazemos, multidões ao nosso redor serão afetadas para louvar a Deus. Quando nós decidimos andar com Cristo, Ele restaura todas as coisas. No meio dessa história, no final dessa história, diz que não havia Deus em Israel, cada um fazia como achava mais reto. Mas que não seja assim na nossa vida. Há Deus nesta igreja, há um rei nesta igreja, o Rei dos Reis esteja na sua vida. Diga: Senhor, esteja na minha vida. Hoje é dia de salvação, de restauração. A tribo de Benjamim foi dizimada, mas ainda assim Deus restaurou. Eles se viram num problema: vamos perder a promessa se essa tribo não vingar. Eles se meteram nessa confusão. Deus aprovou. Deus disse aqui, eles faziam o que queriam, mas ainda assim Deus restaurou as tribos. Há uma promessa de restauração para aquele que ouve a mensagem e olha para Cristo. Há uma promessa, ainda que você estivesse como essa mulher, abusada, perdida, sem vida, talvez como ossos secos. Pela palavra de Deus, você volta a ter carne, você volta a andar, você volta a adorar o Senhor, a ter vida, a ter ânimo em Deus. Cristo quer curar todas as nossas mazelas. Se coloque de pé para orar. É dia de salvação, de restauração. O que nós podemos aprender com essa história? Que o filme de terror não foi o filme de Jesus Cristo preferido. Não foi ele que incentivou esse filme. Sequer ele queria que ele acontecesse. Mas ainda com toda essa maldade, Jesus Cristo nos oferece a beber o cálice com Ele, a nós sermos dele, a nós sermos restaurados e sermos uma família de Deus, em que com os nossos dons espirituais nós fortalecemos uns aos outros. Você é chamado para ser sacerdote, para entrar na presença de Deus. Sim, Senhor. Esteja, ó Deus, com cada um, Senhor. Aquele, ó Deus, que está fraco, Senhor, restaura a força, Deus. Aquele, ó Deus, que está sendo enganado, ó Deus, pelo mundo, não permita, Senhor. Aquele, ó Deus, que está em casa nesse momento, Senhor,
Que ele se levante, ó Deus, e vá adorar o Senhor. Que ele busque, ó Deus, uma congregação para congregar, para fazer a tua obra, Deus. Aquele, ó Deus, que colocou a mão no arado, Senhor, que não olhe para trás, Senhor. Aquele, ó Deus, que olhou para trás, Senhor, que ele possa olhar para o alto nesta manhã, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso protetor, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entrar na Tua casa, nos firmar, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Cada um aqui que está fazendo oração, Senhor, que o Senhor venha abençoar o lar, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, os alicerces, Senhor. Que a casa ornamentada, Senhor, seja compatível, ó Deus, com o alicerce, Senhor. Que nós possamos ter o verdadeiro alicerce em nossa vida, Senhor, que é a Tua presença, Senhor. Que você possa tomar essa decisão nessa manhã, ó Deus.
Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor viu o nosso resgate. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu unção, filhos purificados em Ti, Senhor. Santifica-nos, Senhor, para a Tua obra. Liberta-nos, Senhor, das nossas vontades, dos nossos pecados, Senhor. Que o Seu Espírito guie, que o Seu Espírito transforme em nós. Não nos deixe, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Por aqui derramando Sua palavra. Por estarmos aqui, Senhor, com reis de vida, Senhor. Mas não que isso, que possamos proclamar o Seu nome. Que possamos se reconhecer o Seu nome por onde formos. Obrigada, Pai. Não nos deixe perder a graça. Somos graças. Dá-nos igreja, guardada da Cristo. Toma, Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro